Você, estudante de medicina ou médico que nos escuta, sabe alguma coisa sobre contabilidade? A gente gostaria de agradecer o apoio da empresa Barão Med, Contabilidade para Médicos. Eles ajudam você a otimizar o seu tempo. Deixe a sua contabilidade em mãos especializadas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no primeiro episódio do quadro Histórias Hipocráticas da segunda temporada do Hipocratizando. Eu sou o Rafael, estou aqui com a Amanda e hoje a conversa é sobre como construir um bom currículo para a residência médica. E para conversar conosco sobre esse tema tão importante, temos aqui o Dr. Marco Aurélio Fornazieri. Graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência médica em otorrinolaringologia no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, na UEL. Doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pós-doutorado em distúrbios da olfação na Universidade da Pensilvânia e na FM-USP. Atualmente é cientista afiliado do Smell and Taste Center, Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço na Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, nos Estados Unidos, e docente de medicina tanto na Universidade Estadual de Londrina quanto na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui no campus de Londrina. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer ter você aqui com a gente. Doutor, novamente, é um prazer ter você aqui com a gente e principalmente o senhor, né, que tem um currículo tão vasto e tem tanto a acrescentar para a gente nesse tema. A gente sabe que atualmente o processo seletivo da residência médica leva em conta a análise curricular. E por isso é muito importante investir em atividades durante a faculdade. E vamos começar a nossa conversa. Para a gente organizar legal o nosso bate-papo, a gente dividiu o tema em tópicos. E conforme a gente for colocando os tópicos, a gente gostaria que o senhor discorresse sobre e depois a gente continua a conversa com eventuais perguntas. Legal? Legal, ótimo. Perfeito. Eu queria primeiro agradecer por estar aqui. Para mim é uma alegria estar nesse podcast assim, da Universidade Estadual de Londrina, que para mim assim, é um orgulho. Eu sou daqui, né? Eu sou da turma 53 da UEL, e eu fico muito feliz com esses projetos que ajudam não só aqui os alunos da UEL, mas de todas as universidades a melhorarem o currículo e a terem sonhos grandes. Legal, doutor. O prazer é todo nosso. É uma honra. Muito obrigada. O nosso primeiro tópico que a gente gostaria de conversar é sobre trabalho e bolsa científica. Como um estudante poderia participar de um trabalho científico, doutor? Então, para participar de um trabalho científico, o primeiro passo seria achar professores que têm trabalhos que fazem ciência. A universidade, ela concentra muitos professores que têm iniciação científica, têm alunos de mestrado, doutorado, e é muito comum, assim, principalmente na graduação, você estar associado a algum trabalho de mestrado, doutorado. Então, qual que seria o primeiro passo? Falar com os professores. E universidades, várias universidades têm os professores que têm experiência em pesquisa. Então, isso que a primeira dica que eu daria, ver quem na faculdade faz pesquisa e ir atrás dele para conversar. Perfeito. O que seria necessário para o estudante conseguir uma bolsa de iniciação científica? As bolsas, geralmente, elas dependem dos editais. Os programas de pós-graduação, alguns já têm algumas bolsas de iniciação científica. A gente sabe que existe iniciação científica com bolsa e sem bolsa. As duas, para a formação pessoal, têm o mesmo valor. Claro que, para o currículo, depende do edital da faculdade, vai variar um pouquinho a pontuação. Que a IC com bolsa, né, iniciação científica com bolsa, ela tem um pouquinho mais de valor, mas assim, não é que seja muito mais coisa. Como que a gente consegue a bolsa? Claro, né, aí o professor tem que ter acesso a essas bolsas. Quem é um professor doutor, ele tem geralmente mais bolsas com ele. E ele pode mais facilmente indicar algum aluno para participar. Então seria o professor que vai determinar. E aí vem também do professor gostar do aluno. Tá? Então, como a gente faz o professor gostar do aluno? Claro que isso não pode ser uma coisa de capricho do professor, né? Gostei desse, não gostei daquele. Mas aquele aluno que é interessado, que é constante, que é pontual, é umas coisas que vai somando, a gente fala que é o currículo oculto. Que o professor vai observando que esse aluno vale a pena investir. Esse vale a pena, talvez eu der minha bolsa, que é difícil, né? Bolsas são restritas. E até o professor tem poucas bolsas na mão. Ele acaba diferenciando para aquele... eu estava até lendo foi ontem. É bem legal, assim, sai na Nature e na Science. Sempre tem o podcast deles e tem as revistas semanais. E eles falam sempre assim, como formar carreira científica, formar carreira na área da saúde ou em outras áreas de pesquisa.
E ele estava falando de um professor que não tinha muito recurso para pesquisa. Não tinha muito, assim. Ele falou assim, eu não sou conhecido por ter grandes grants. Nos Estados Unidos o pessoal consegue grant que dura 5 anos, de milhões de dólares. E ele falou assim, eu invisto minha pesquisa em coisas mais simples, que eu tenho acesso aqui na minha faculdade, e eu foco muito nos stellar students. Eu nem sabia desse termo, mas é aluno estrela, que é aquele aluno que vai atrás, que é interessado, que procura desenvolver algumas habilidades a mais, além de não só estudo médico. Sim. Muito legal, doutor. Muito interessante comentar isso também, porque como a gente está falando de currículo, sempre parece uma coisa muito técnica, né? Faço isso, ganho isso, faço isso, ganho isso. E a gente esquece que tem ainda essas outras habilidades ocultas, como o doutor falou, que são muito importantes, a gente acaba esquecendo. Bem interessante. E, doutor, para a gente começar um trabalho científico, a gente tem que ter, pelo que a gente escuta por aí, né? A gente tem que ter, às vezes, uma ideia e a pesquisa ela vai surgir para responder uma pergunta que surge a partir do nosso primeiro conceito. Como funciona esse processo de formação, de formulação dessa pergunta para dar início a um trabalho? É mais por parte do professor, o aluno também participa? Assim, quando eu faço esse exemplo clássico que eu dou, mas assim, o aluno de C, ele é um bebê de pesquisa, certo? É o bebê, está nascendo para o mundo científico. O mestrando é a criança, o doutorando é o adolescente, e quando você vira pesquisador mesmo, assim, adulto, é quando você defende seu doutorado. Uhum. E assim, mesmo sendo já adulto, me formei em medicina, eu me formei em pesquisa, virei doutor. Agora que eu começo o meu caminho próprio. Então, o mais fácil e o melhor, assim como graduação, até para ser uma pesquisa mais relevante, você vai pegar uma pesquisa de um professor já mais experiente. É muito difícil. Claro que pode ter algum aluno, não é meu caso, não é o caso da maioria das pessoas. Ser gênio tem uma ideia brilhante, né? Sim. Mas o mais comum é você pegar uma ideia do professor. Olha, você não gosta dessa ideia aqui? E a partir da ideia do professor, você fazer sua pesquisa. Porque ele já tem a pergunta, e a pergunta dele já é uma pergunta mais calibrada. Legal. Como aluno, a gente às vezes tem uma pergunta meio muito ampla, e às vezes não é pergunta de ciência, são perguntas pequenas. A gente brinca, né? Cada linha de livro teve uma pesquisa de 3, 4 anos atrás, por 3, 4 anos de duração. Uhum. Entendi. Muito interessante. Agora a gente queria falar um pouquinho sobre participação em congressos. Certo. Então, a gente sabe que tem os congressos de alunos de medicina, aí tem os congressos das diversas áreas de especialidades, que podem ser tanto congressos nacionais quanto internacionais. Pela questão de onde se gira a ciência atualmente, assim, mais assim, de ponta, a gente sabe que sempre vai ser mais congresso americano e congresso europeu. Como aluno, assim, eu fui para congresso do doutorado, praticamente, né? Durante a residência também foi alguns nacionais. E como aluno, acho que vale a pena mesmo participar dos congressos da própria faculdade, porque eu tive aqui no Comuel algumas vezes, né? Um congresso, como funciona lá fora. Palestrantes de renome, você pode apresentar pôster ou apresentação oral. Então isso já tem muito valor, já é o primeiro passo tanto para currículo, quanto também para pontuação no edital de residência. Entendi. Muito legal, doutor. E os congressos, dependendo do tamanho de cada um, eles têm pesos diferentes para o currículo ou não? Na prática, assim, claro que um congresso de especialidade, ele tem valor, mas isso não tem muita ansiedade, às vezes, assim. Claro que um aluno que mostrou já interesse pela área é uma coisa, assim, que tem algum ponto de vinculação. A gente vai mais preparado para uma entrevista. Eu sou otorrino, eu vou para uma entrevista para a residência de otorrino e já participei de algum congresso, isso mostra uma escolha um pouquinho mais fundamentada. Eu já fui no congresso, você já procurar conhecer já a sua banca de residência. A minha faculdade é caracterizada pelo quê? A faculdade que eu vou prestar residência. É legal conhecer um pouquinho a história dos professores e, assim, se você já tem um congresso, depois a gente talvez vai falar disso depois, mas, assim, um estágio na área, com certeza ajuda. Muito legal. Interessante. E, doutor, Mas assim, não é independente, tá? Mesmo não fiz nada de otorrino, mas eu acabei decidindo isso no 6º ano, tem chance de entrar, tá? Foi o meu caso, por exemplo. Então tem como. Muito legal. E, doutor, a gente vê que nesses congressos, por exemplo, nas questões de apresentação de pôsteres mesmo, a gente tem uma participação grande das ligas nessas produções,
para serem apresentadas. O que o senhor acha sobre ligas acadêmicas na questão curricular? Eu acho muito legal, tanto pela questão de você organizar uma liga, ter contato com palestrantes, aprofundar mais numa área que você tem mais afinidade. Mas eu gosto sempre de falar do exemplo do triciclo, que é uma tendência do aluno de medicina abraçar muitas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente abraça muitas coisas ao mesmo tempo, a tendência é a gente fazer as coisas mais ou menos. Então é bom ter foco durante a graduação e ter um planejamento. Isso se adquire com o tempo, mas eu diria assim, a cada ano, não focar em mais de 3 coisas. Então, qual que seriam essas 3 coisas? Por isso que eu falo do exemplo do triciclo. As 2 rodinhas de trás, que seriam as atividades complementares, uma liga e uma iniciação científica, uma liga e um estágio, atlética e um estágio, e a roda da frente, que é a roda principal, que é a roda maior do triciclo, aí o curso, fazer bem feito o curso. Eu não sabia, olha, uma coisa que é uma ignorância durante a minha vida acadêmica, eu não sabia que existia a Laurea acadêmica, o melhor aluno do curso. É ruim o espírito de competição? Tem algumas coisas sim, mas tem um foco assim de eventualmente ter uma premiação acadêmica, é muito interessante assim você pensar assim, por que não tentar ser o melhor aluno da turma? Não que eu vou matar meu amigo para ser o melhor, mas é algo que coloca uma meta na nossa frente. É como um atleta olímpico, que a gente vai ter a Olimpíada de Paris aí. Pô, o cara lutou e foi ouro, né? Tem muito mérito por trás, não é querer ser orgulhoso, metido, né? É uma meta nobre. Então, Sim, algo legal, né? Para se almirar, né? mirar. Então, para a liga acadêmica, eu acho nesse foco, né? Vamos colocar uma liga e alguma coisa a mais. Mas com certeza tem muito valor. É a nossa... Desculpa, só para comentar, caso tenha alguém do primeiro ano assistindo a gente, algum calouro, que laurear o curso seria você fechar o curso com uma média igual ou maior do que 9. Então, só para comentar, eu também acho muito interessante que tenha essa possibilidade. Pode continuar. Perfeito. Doutor, você até comentou, né, do triciclo e tudo mais. Participar de várias ligas acadêmicas aumenta a pontuação? Seria mais relevante? 2, 3? Toda liga, isso vai variar de edital para edital. Isso que é importante. Onde eu vou prestar minha residência? Tem que focar nisso. A partir de escolher o local, você vai estudar o edital da residência. Tem editais que conta ter mais liga, tem editais que contam menos. Mas toda atividade complementar ela tem um pontinho a mais. Mas como eu falei, às vezes é muito melhor você fazer uma coisa bem feita. E uma boa entrevista de uma residência, às vezes a banca não vai nem estar muito interessada no número de coisas que você fez, mas a intensidade com que você fez aquilo. Nos Estados Unidos, assim, só um exemplo, apliquei, a residência é um pouquinho diferente do processo de avaliação. Conta muito, assim, a indicação, uma carta de recomendação, assim, fiz iniciação científica com o Dr. Olavo, que foi um grande professor nosso aqui. O Dr. Olavo escreveu uma cartinha sobre você, tem muito mais valor para uma avaliação de residência americana do que um monte de coisa que você fez. Porque o Dr. Olavo sabe se você é pontual, se você é uma pessoa que tem habilidade de comunicação, que a gente adquire, não tem a habilidade de comunicação. Como que eu adquiro isso? Ler literatura boa, que não é só literatura médica. Então, ler livros bons, Dostoiévski, Dom Quixote, são coisas que ajudam a gente a melhorar a comunicação. O Dr. Olavo sabe se a gente procura realmente humano, né? Se preocupa com o paciente mesmo e não só quero ter minha estrelinha de fiz uma liga, fiz um estágio. Então, isso é muito importante, assim, em relação a estudar o edital, mas, ao mesmo tempo, vale muito a pena, mesmo que não tenha no edital, você vai na entrevista, deixa assim, essa foi uma cartinha de recomendação do meu professor orientador de iniciação ou do meu professor que orientou meu estágio. E isso entra de volta naquela questão que o doutor falou do currículo oculto, né? Exatamente. É um currículo oculto. A gente opera aqui com o Marcos Dias, que é um neurocirurgião, e ele falou assim, ele fez residência na França. Não precisa fazer residência fora, não é isso que eu estou falando. É questão de... Ele fez com um cara que era muito bom, um neurocirurgião muito bom em hipófise, mas até ele poder fazer uma cirurgia com a orientação desse neurocirurgião, ele assistiu mais de 300 cirurgias. Mas ele estava lá, assistindo. Então eu até vou deixar, vou passar minhas habilidades para esse novato aqui. Mas vamos ver se ele realmente
tem essa garra, né? Não precisa ser 300 também, acho que foi um pouco exagerado. Poxa, mas muito legal, né? A gente vê que o currículo não são só coisas que a gente faz e ganha certificado, mas o nosso dia a dia mesmo, né? Como estudante. Muito E esse interessante. currículo oculto é um currículo um pouquinho... Talvez não vai aparecer imediato. Digo assim, 1, 2 anos, né? É algo que a gente forma ao longo de a vida inteira, na prática, né? Até morrer a gente está formando nosso currículo oculto. Então lembrar assim, ao longo do curso inteiro eu tô crescendo nessas virtudes, né? Com certeza. Verdade. Doutor, sobre projetos de extensão. Projetos de extensão, eles vão pontuar na hora de fazer a residência? Com certeza, eu acho que entra até nessa parte de um pouquinho desse currículo oculto, que extensão, a universidade ela tem esse foco de pesquisa, ensino e extensão. Extensão é o conhecimento dentro da universidade e gerar benefício para a sociedade. E participar justamente de um projeto que ajude a conscientizar mais sobre os malefícios do cigarro, ou tentar conscientizar melhora da higiene bucal das crianças. Todas essas coisas mostram realmente o real interesse do aluno em ajudar a sociedade, que é o foco final na prática, certo? O que tem mais valor? Pô, eu ter meu prêmio Nobel, claro, tem valor, mas eu ter feito uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais saudável, na verdade, o que preenche o coração nosso ao longo do tempo é fazer os outros felizes, né? Não é, talvez, eu me autoglorificar. Perfeito. E, doutor, é válido participar de mais de um projeto de extensão? Eu acho que entra naquele ponto, eu focaria, ao longo do curso a gente tem tempo restrito. Participar bem de um projeto de extensão já é muita coisa. Eu iria nessa linha, assim. E como na pesquisa também, talvez, eu entrei na extensão científica de otorrino, mas não é minha área de otorrino. Não é minha área que eu penso em fazer. Eu penso em fazer endócrino, eu penso em fazer dermato, pediatria. Mas qual que é a ideia da faculdade e desses processos de ensino e de pesquisa e extensão? É você ganhar a habilidade de fazer aquilo. Depois, né, esse é o sonho também. Eu sendo professor, qual que é o sonho, né? Tentar ver se tem mais vocações de pesquisadores, de professores, de pessoas que vão fomentar isso depois, né? Vão criar o próprio núcleo de ajuda da sociedade. Porque, assim, cada um nasceu com uma missão. Então, eu tenho muita fé nisso, assim, né? E cada um vai descobrir a própria missão ao longo da vida. E você aprendeu lá, fiz extensão na Pulmonare, e com a experiência da Pulmonare, eu vou criar o meu projeto de extensão. Para que eu nasci, né? Um podcast, com certeza, um super projeto de extensão. Muito obrigado, Obrigada. doutor. A gente concorda. Com relação assim, muitas pessoas que vão fazer medicina, geralmente já têm essa ideia há muito tempo, até pelo tempo que a gente demora para entrar no curso, a gente entra muito focado. Mas quando a gente entra no curso, são muitas áreas, muitas especialidades, coisas que a gente nem tinha ouvido falar antes. E aí, quem sabe uma pessoa que esteja tentando se achar, ela faça ligas diferentes, extensões diferentes, em áreas muito diversas. Isso poderia ser um ponto negativo na hora de uma banca avaliar isso? Do tipo, parece que é uma pessoa um pouco perdida, ou isso pode ajudar? Todo o processo nosso de vida, a gente tem que se autoconhecendo. E você ter decisões um pouquinho mais, parece direcionadas, é uma coisa que fala a seu favor. Pessoa que claro, não é regra, tá? Mas começa engenharia, para. Começa direito, para. Depois vai para... Não, vou fazer psicologia. Fez 5 cursos seguidos, parece uma pessoa que não tá se conhecendo bem, assim. Então, esse processo de... Com qual área que talvez eu me identifique mais? Tem algumas dicas, né, que dá para ir pegando ao tempo. Se eu gosto muito de anatomia, uma coisa que me encanta, eu gosto de secar, gosto de conhecer os músculos, gosto de conhecer os órgãos, indica uma pessoa com perfil cirúrgico, assim. Indica. Talvez não seja, claro, não é exclusivo de ser cirurgião, pode ser depois um futuro néter, tá? A pessoa, eu gosto de músculo, mas eu quero desenhar os músculos, né? Uhum. E a gente sabe, o néter já morreu há vários anos, e a gente usa as obras dele até hoje. Então o legado do néter é um negócio, que legal, né? E a partir disso, né, de você vendo suas afinidades, eu sou uma pessoa que fala bem, ou sou uma pessoa que gosta de ouvir os problemas dos outros da parte mais psicológica e, vou ser psiquiatra, né? Isso a gente vai conhecendo e vai amadurecendo com o tempo. E tem que se refletir. Então, não esperar que a faculdade vai te falar, não, você tem que fazer isso. A gente espera isso, né? Você tem que fazer isso.
A responsabilidade é nossa. Eu tenho que pensar, e às vezes não tem problema. Fiz uma experiência ruim, tudo é válido. Tá? Se foi isso que eu não perder essa... Fiz muita coisa, às vezes, parece que nada que eu fiz eu gostei. Com certeza você ganhou experiência. E foi um processo de autoconhecimento. Com certeza. Perfeito, doutor, muito legal. E o quinto tópico, ele tem um pouco a ver com o que o senhor disse, que é a roda da frente do triciclo, que seria a questão da monitoria, que a gente sabe que está muito associado justamente com a parte do curso mesmo, né, da graduação. E a gente queria saber como funciona, se o senhor acha que é válido realmente fazer monitoria. Tá. Então, monitoria é muito você colocar na prática aquilo que você aprendeu. Então, como vocês estão aqui fazendo um podcast, é algo que vocês estão ganhando uma habilidade incrível, tá? Eu acho bem legal isso daí de interação, comunicação. Então, a monitoria é você ser monitor de anatomia, monitor de pesquisa. É algo que você aprende mais. E tem uma máxima, não é máxima, é do Feynman. Feynman foi um grande prêmio Nobel de Física. Ele fala assim, se você quer ser excelente em algo, procure ensiná-lo. É isso, ele falava isso. E ele foi um grande cientista. E o que é difícil, ele foi um grande professor também ao mesmo tempo. E não é sempre a mesma coisa. Tá? Então, às vezes o cara é muito gênio da ciência. Sei lá, tem o exemplo do The Big Bang Theory, né? O Sheldon lá. Ele não ensina nada. E até um podcast legal de ciência. Tem vários insights de ciência ali naquele podcast. Tem coisa engraçada, mas a questão do background de ciência de ponta ali. Então, assim, se você quer ser bom em algo, ensinar. Então, a monitoria entra nesse ponto. Então, durante um ano, uma das rodinhas de trás for uma monitoria, é algo que você ganha a habilidade de passar conhecimento e, ao mesmo tempo, além de você estar ajudando o outro, você está crescendo no conhecimento. E para plano futuro, fiz gastro. Quero ser muito bom em endoscopia digestiva com tratamento. Talvez pensar num curso daquilo. Eu vou dar um curso disso, que é algo que realmente faz você ser, além de ficar conhecido, você ir melhorando cada vez mais no curso. Então, essas aulas gravadas que a gente fala assim, às vezes, o professor vai perder a profissão porque tem que ter aula gravada. E realmente eu acho que a aula gravada, às vezes ela perde uma coisa que, assim, cada ano que o professor dá aula, se o professor realmente se dedica, a aula vai ficando melhor. E o professor vai ficando melhor. Uhum. Então, uma aula gravada lá de 10 anos atrás, foi uma super aula do professor, mas talvez passou 10 anos, depois de 10 anos o professor já é outro. Já tem muito mais experiência, né? Então, eu acho que é muito válido, assim, um curso com aulas gravadas. Será que o curso é bom mesmo? Talvez não seja tão bom. Então, é uma coisa de esperança em relação... Tudo vai ser gravado, vou perder minha profissão. Não, pelo contrário. A gente tem que defender as aulas que o professor evolui a cada ano. Perfeito, doutor. Muito legal. Doutor, ainda na monitoria, existem pontuações diferentes para cada disciplina que a gente faria de monitoria? Na monitoria, geralmente, a pontuação é a única da maioria dos editais. Uhum. Tá? Então, e eu acho que entra naquele foco de uma monitoria na área, talvez, que eu vou fazer depois. Isso tem valor. Não é essencial, mas é o que podia valer um pouquinho mais em relação à banca te ajudar mais na hora ali da pontuação. Entendi. E, doutor, o senhor comentou da monitoria de anatomia e monitoria de pesquisa. Monitoria de anatomia a gente vê bastante, dá para ter uma ideia de como é logo no começo do curso. Mas como funciona a monitoria de pesquisa? A monitoria de pesquisa, que aqui a UEL está precisando para essa mudança de currículo agora, né? Agora tem matérias de pesquisa. E provavelmente, assim, ainda não tem essa monitoria aqui, pelo menos na UEL agora, né? Mas provavelmente nos anos futuros, talvez um aluno do internato pode ajudar um grupo do TCO3 a fazer mais rápido a pesquisa, ajudar ele a coletar dado, ajudar a mandar para o comitê de ética, auxiliar na como escrever bem uma introdução, escrever bem uma metodologia. Então, esse tipo de coisa, assim, como que fez a pesquisa rodar? Esse é um exemplo de monitoria de pesquisa, assim. Então, acho que esse é o foco principal, assim, que pesquisa, por que tem tanto valor no currículo? Às vezes a gente pergunta, porque atrás de uma pesquisa bem feita, geralmente você vai ver que o aluno tem várias habilidades ocultas, para ser política, de factibilidade, né, econômica, de comunicação, de empatia, né? São coisas que
se o aluno realmente participou da pesquisa e conseguiu terminar, né, colocou a última pedra, que é fácil colocar a primeira pedra. A questão é focar, né, ser uma pessoa de palavra, pô, eu vou até o final, né? Claro, tem outros fatores, saúde mental, tem que cuidar disso, claro. Mas, pô, eu quero ser uma pessoa que fale, cumpra e coloque a última pedra nas coisas que eu começo. Que é um ótimo currículo. Pô, essa pessoa começou, ela termina. Poxa, muito legal, doutor. Muito legal. Doutor, sobre cargos acadêmicos, atlética, centro acadêmico, existe diferença para o currículo você participar dessas instituições? Eu acho que entra naquela questão do... Depende do edital. Tá? Tem faculdade que tem um perfil mais político, vai valorizar muito a questão do centro acadêmico. E também, mas não focar só em edital. Esse que eu queria, acho que, passar essa mensagem, acho que é uma mensagem legal, assim, cada um é cada um, entendeu? Se eu tenho um perfil político, tem muitos médicos que têm perfil político, sei lá, nosso vice-presidente é anestesista, né, o Alckmin. Talvez ele, eu não sei a história certinha dele, mas ele participou de muito centro acadêmico, ele já tinha esse perfil de demanda, de tentar ajudar a melhorar a estrutura do curso. Então, isso tem mais valor, né? A pessoa que sabe o que quer. Que é o mais difícil pra gente, né? Às vezes a gente pega muito... O que as pessoas querem que eu queira, né? Mas o que realmente eu quero, né? E é difícil descobrir. Às vezes a gente se engana, às vezes fala, pô, o pessoal fala que é bom fazer isso, mas será que pra mim é bom fazer isso mesmo? Achava que você quer ir grudar naquilo. Entendi, doutor, muito legal. E agora, voltando ainda na questão dessas instituições, tem diferença entre você ser membro, por exemplo, do centro acadêmico, participar ali, ou você ter algum cargo importante, como você ser presidente do centro acadêmico? Tem uma máxima, até de um santo aí, São José Maria, que eu uso, que é cargos, na verdade, são cargas. Pra lembrar disso, que às vezes a gente usa o ideal de um cargo, assim, eu tô lá para ajudar mais ainda, eu sou mais responsável. Eu sou o líder daquelas pessoas, mas líder não é uma pessoa que for autoritária, impõe as coisas, não. O líder é a pessoa que ajuda os outros a crescer. Isso que é um líder ideal, né? Não é uma pessoa que... E eu, com certeza, um cargo... Pô, fui presidente do centro acadêmico. Pô, tem valor. Claro que tem muito mais valor do que um membro. No sentido de em relação a currículo. Uhum. Tá? Perfeito. Bom, até pra gente ir aprendendo, né? Como realmente, porque liderar é uma coisa muito difícil, né? Pra maioria das pessoas. Importante. E tem que ver também assim, ó. Será que nasci para ser esse tipo de cargo? É uma coisa que a gente tem que se conhecer. Talvez não. Eu gosto de ser um membro, quero ser muito ativo como membro, me sinto feliz sendo membro. Qual que é o trabalho melhor da faculdade? Tá? O zelador que está limpando aqui nossos banheiros, ou a reitora. Cara, sinceramente, assim, pensar quem faz melhor o trabalho. Eu me encontro, eu quero deixar o negócio limpo para as pessoas trabalharem felizes. É algo que realiza. Independente de cargo, né? Faz muito sentido isso. Doutor, agora entrando no 7º tópico sobre estágios eletivos, em caso de estágios internacionais com intercâmbio, tem alguma diferença? Estágios internacionais com intercâmbio? Isso para o currículo. Com certeza. Se você tem possibilidade de fazer um intercâmbio fora, conhecer outras realidades, é algo que amadurece muito, conhecer outras culturas, conhece como funciona, né? Esse ano eu tive no Japão, primeira vez que fui para a Ásia, assim, foi um negócio... Foi o país que mais me impactou. Como cientista, é uma coisa legal de ser cientista, você acaba viajando bastante, né? A gente vai apresentar trabalho em congresso, a faculdade patrocina, né? Não é que a gente tira do bolso. Às vezes patrocina, né? Às vezes tira do bolso. Mas o fato é que o Japão me impressionou demais, assim, um país impressionante em relação à limpeza. A gente sabe, né? Aqui na Copa do Brasil, do estádio onde os japoneses passavam, era mais limpo do que antes, quando eles saíam, né? Sim. Então, isso daí passava muito. A qualidade do trabalho do japonês também, assim... Sabe a questão? Todo mundo reclama que o pessoal arrebenta a mala no aeroporto. Uhum. Eu fiquei observando a menina que colocava as malas no carrinho. O cuidado, a intensidade que ela fazia, eu falei... Ela tá feliz fazendo aquilo, porque ela tá fazendo bem feito, né? Então, uma coisa que me edificou muito, assim... E mesma coisa em relação à cirurgia no Japão, em relação aos médicos lá, a forma que eles trabalham. Você aprende a ser detalhista, tá nos detalhes, fazer bem feito, deixar as coisas muito limpas, né, organizadas, que ajuda a trabalhar melhor. Então, você tá numa outra cultura, você vai aprender as qualidades dele e, ao mesmo tempo, você aprende os defeitos, né? No Japão, por mais que seja uma coisa assim que impressiona muito bem,
tem muito workaholic por trás. Às vezes 80 horas de carga horária semanal, o pessoal acaba ficando com saúde mental muito comprometida, né? Então aí esse balanço, então você aprende as coisas boas e também, no Brasil, o pessoal é um pouquinho mais cordial, mais aberto, né? Então você vê as suas coisas boas também, né? Perde um pouquinho aquele complexo de cachorro magro, às vezes, do teu país. Poxa, doutor, que legal. Muito interessante, né? Você ter esse convívio com outras culturas. E até relacionado com esse tema, a questão dos idiomas. É interessante aprender outros idiomas, assim, curricularmente falando? Eu focaria, quem é gênio, que vai virar poliglota, não é meu caso, eu focaria em inglês. A gente não vai, mesmo que a China, assim, sei lá, a China dominou a primeira economia mundial. Mas aprender kanji é um negócio muito complicado. Eu tenho um amigo que mora no Japão há 30 anos, ele não consegue ler o jornal ainda. Ah, meu Deus. É que é difícil mesmo, né? Então, Com certeza. acho que a língua da ciência é inglês. Então, o foco é tanto em falar inglês, tentar falar como nativo. Esse eu acho que é bem legal, uma meta como médico, assim. Eu quero ler bem inglês e falar bem inglês, porque literatura médica e ler o artigo no original é muito melhor. Eu pude participar de algumas traduções de livros para o português. Às vezes é feito muito a toque de caixa, muito rápido. Então a coisa não fica tão clara como se você lê na língua nativa, que é o inglês na maior parte das vezes. Então eu focaria minha meta, apresentar meu trabalho em inglês e que as pessoas não torçam o nariz com eu falando. Então isso é treino, né? E falar inglês bem é um pouco de memória muscular, então é um instrumento musical, né? Tem que treinar a boca para falar com um sotaque que seja compreensível. Perfeito, essa é uma boa dica, hein? Anota aí, galera. Anota aí, pessoal. Doutor, sobre histórico escolar, ele pesa na hora de ver o currículo na residência? Você diz tanto da faculdade quanto do ensino médio? Mas da faculdade, com relação a notas, a faltas, isso pesa? Até a questão de laurear, né? Isso. Sim. Então, pesa em relação, principalmente, claro que um aluno, a gente vê lá, as notas do aluno ao longo da graduação. Claro que tem professor que ferra a gente, né? Mas vai arrebentando as suas notas, mas assim, a média das pontuações, quando eu pontuo o currículo, com certeza a gente leva em consideração as notas ao longo da graduação. Então, lembrar, claro que é muito importante tirar boas notas, né? Perfeito. E, doutor, agora a gente passando agora para o tópico de entrevista. O senhor até comentou um pouco mais cedo que a gente sabe que muitas residências têm a entrevista como uma das partes do processo seletivo. O que o senhor acha sobre entrevista? Você acha que é um jeito interessante de avaliar o aluno? Sinceramente, na UEL a gente não está tendo entrevista há alguns anos, mas eu acho uma falha, sinceramente. Entrevista é algo muito importante para ver várias habilidades da pessoa, para conhecer a pessoa de verdade e para mim, assim, foi muito legal as experiências que eu tive de entrevista, tanto para conhecer diferentes bancas e também a gente se expõe a algo assim que a gente vai passar muitas vezes na vida, né? Claro que vai dar nervoso, a gente sua, né? A gente sua embaixo do braço, sua mão, mas é algo que treina a gente para a vida, assim, né? Se você saber explicar, saber se posicionar, saber falar de você mesmo, então é algo que mostra o que esse aluno construiu na vida dele ao longo do tempo, assim. A entrevista ajuda a gente a ver isso também. E ver também se a pessoa não tem, pelo perfil dela, ela não tem o perfil para essa faculdade. A entrevista ajuda a gente a ver isso também, ó. Talvez o perfil dela seja para uma instituição mais privada, que não é um perfil muito acadêmico da pessoa. Doutor, tem alguma dica em especial com relação à postura para fazer a entrevista para residência, para a gente ter um bom desempenho? Com certeza. Isso a gente também com o tempo e vendo essas pessoas que falam de postura, falam de vestimenta. Claro que a gente valoriza um aluno que chega, às vezes não precisa, mas assim, o aluno veio de terno, um homem, uma menina veio com um vestido mais bonito, tal. É algo que mostra o respeito da pessoa com a banca, tá? Nem você ser pontual, você mostra o respeito da pessoa com aquilo que você marcou. Então, com certeza, assim, a postura, mesmo no hospital, né, você está com o sapato limpo, a gente brinca, cirurgião não pode ter corte na mão, né? Ou então jaleco sujo, esse cirurgião vai me operar, né?
Eu tenho uma tia que ela ia fazer ela tinha um tumorzinho do neuronoma do acústico, um tumor benigno. E ela foi no médico que é bem conhecido, mas ela chegou no médico lá, o médico tava uma meia de uma cor e a outra de outra cor, né? Era meia de par diferente. Né? Falei que esse médico eu não opero, não. Então, é uma coisa assim que... Então, na relação à entrevista, acho que é a partir disso, assim, né? Então, no hospital, essas jaleco fechado, jaleco limpo, são coisas que... Uma postura de um médico, de uma médica que passa autoridade, assim, né? Coisas que parecem pequenas, né? Mas no geral faz uma diferença enorme. Faz até... Um cirurgião vai falar para a pessoa operar, a postura que você tá interfere bastante. Ele pode falar, não, doutor, eu vou pensar. Vou pensar, às vezes ele nunca mais volta para o teu consultório. E, doutor, como funciona a pontuação da instituição no ENAD para avaliação curricular? Com certeza a instituição que você veio, a tradição da sua instituição tem um peso considerável, tá? Principalmente quando você vai prestar residências mais concorridas. Claro que a gente acaba valorizando a pontuação no ENAD, a história da instituição. Então isso não é uma coisa assim que é impeditiva, você não ter uma faculdade com ENAD muito alto, mas você vai ter que ralar um pouquinho mais. Tá? No sentido assim, vai ter que mostrar o que você fez para realmente conseguir aquela vaga. E às vezes tem que esperar um pouquinho mais. Tá? Eu não passei esse ano que vem eu estou lá de novo com um currículo melhor. Isso pode acontecer, tá? Então, é natural, e não ficar diminuído, porque talvez não tenha um ENAD de 5 estrelas, mas o interesse também, a gente sabe que vários professores titulares da USP não são formados na USP, tá? Então, é algo que não é impeditivo. Isso aí. Doutor, a gente sabe que a graduação de medicina exige muita dedicação do aluno. Então, se o senhor tivesse que escolher, quais atividades o senhor priorizaria? O senhor falou do triciclo, né? Quais dessas atividades, quando a gente fala de currículo, o que seria mais essencial? Sempre a experiência em iniciação científica é algo que eu focaria, tá? Então, isso seria uma coisa que eu acho bem legal tentar ao longo desses 4 anos, principalmente pré-internato, na maioria das faculdades, ter uma atividade de pesquisa. Se eu não conseguir uma IC, eu vou fazer muito bem feito meu TCC, meu TCO, que já é uma experiência de pesquisa boa. Então, esse é um ponto. E o outro, eu já deixo para a pessoa se autoconhecer. Ela falou assim, eu acho que eu tenho um perfil de centro acadêmico. Eu sou uma pessoa de liderança em parte esportiva, tal, que também interfere, né? Pode ser... Nem que se eu quero ser médico do esporte, quero ter um médico bom do esporte, nossa, aumenta desempenho de atleta, aumenta desempenho de pessoas que gostam de fazer atividade física. Então, a segunda atividade seria mais... focaria no autoconhecimento. Poxa, doutor, muito legal. Foi um prazer imenso para a gente ouvir o que o senhor tem a dizer. Com certeza esclareceu muitas dúvidas que eu particularmente tinha sobre o assunto, a Amanda também e muitos dos telespectadores. E, novamente, muito obrigado por vir e por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Acho que como... Mensagem final, talvez vocês não vão lembrar do homem, né? Mas Ronaldo Fenômeno. Lembra? Lembra, né? Ele é um ícone como atacante da seleção brasileira, né? Mas não dá para ser bom em tudo. Acho que essa é a mensagem. Assim, a gente, cada um vai ser bom em alguma coisa, assim, mas não dá para ser bom em tudo. O Ronaldo, por exemplo, ótimo atacante, mas ele não sabia cabecear. Então, ele é o atacante conhecido, foi o melhor do mundo. Teve em 3 finais de Copa, né? Então, lembrar disso, assim, eu não vou ser bom em tudo, mas eu vou escolher uma coisa que, ao longo do tempo, eu vou chegar nessa excelência. Eu que agradeço, uma felicidade enorme estar aqui. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer, viu? Tchau, tchau, galera. Acompanhe os próximos episódios. Abraço.